Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre o conceito de trabalho segundo dois autores clássicos da sociologia, Karl Marx e Max Weber. Então, o objetivo dessa aula é analisar o trabalho a partir dessas teorias sociológicas clássicas dos dois autores, comparando então as suas diferentes concepções. Então, como explicar o que é trabalho na sociedade capitalista? Veja, essa é a questão central para ambos. Tanto Weber quanto Marx estão pensando o desenvolvimento e a consolidação do capitalismo. O que é a consolidação? É quando esse sistema, de fato, ele passa a ser o sistema econômico predominante nas sociedades europeias e depois, ali no caso do Weber, a gente vai pensar também o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos e a relação com a ética protestante, as religiões protestantes. A questão do trabalho. Então, para a sociologia, a vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em cada momento histórico. Karl Marx e Max Weber dedicaram parte central das suas teorias à reflexão sobre o mundo do trabalho capitalista, como eu acabei de citar para vocês, só que de modos diferentes. Então, eles elaboraram análises que ainda hoje ajudam a gente a compreender aspectos do mundo moderno, relações econômicas, culturais, produção de mercadorias, questões de mercado, relação patrões e empregados e classes sociais, por exemplo. Então, vamos começar com Marx, que é o autor mais antigo. Lembrando que Karl Marx, então, é um historiador, filósofo, economista, viveu até a metade do século XIX e é um autor que ele produz uma série de críticas ao sistema capitalista, porque ele está analisando o mundo do trabalho, as relações de produção, bastante focado na desigualdade social que esse sistema produz e nas consequências, então, para a vida cotidiana dos trabalhadores. Então, vamos ver aqui, ó. Marx observou o universo do trabalho, compreendendo a vida social como um todo. Para ele, essa divisão do trabalho, então, ele vai abordar isso de uma maneira bastante profunda, por ser economista também, pensar em aspectos de agricultura, da indústria. Aqui não está colocado mais questões mais globais de colonialismo, disputa entre nações europeias para a exploração de territórios, tá? O que aconteceu, por exemplo, no nosso continente, aqui na América Latina, do século XV ao XVIII, tá? E como que todo esse sistema bastante complexo que foi se desenhando ali do século XVII, XVIII, XIX, vai formando então essa sociedade capitalista que tem vários estágios, e os modos de produção de mercadorias também vão se modificando ao longo do tempo. Karl Marx divide a sociedade em duas classes sociais, que é um conceito que ele chama de estrutura de classes. Você pode imaginar uma pirâmide para pensar então nessa divisão. No topo está a burguesia e na base os trabalhadores. Lembrando que a burguesia é sempre uma minoria e a burguesia uma minoria e os proletários, classe trabalhadora, a maioria na base da pirâmide, sustentando então esse sistema produtivo. O que diferencia então burgueses de trabalhadores? É a posse ou não dos meios de produção. Então, quem são os burgueses? São os proprietários de meios de produção. Ele está pensando ali, então, o desenvolvimento do capitalismo industrial, as máquinas, as indústrias no século XVIII e XIX, e está mostrando o quanto que, com o tempo, a produção de mercadorias vai produzir também uma relação com o trabalho de objetificação, coisificação do homem, já que as pessoas passam a ter a sua mão de obra explorada por longas jornadas de trabalho, não havia direitos trabalhistas, as classes sociais já começam também, os trabalhadores a se organizar para lutar por direitos no século XIX, então a gente tem uma complexa rede de relações que tá mudando a cara do trabalho ali nessa passagem do mundo feudal para o mundo moderno. Então aqui a gente tem três conceitos básicos. Força de trabalho, que seria o potencial humano,
O objeto de trabalho, aquilo que é modificado pela ação humana. Então, eu corto uma árvore, vou produzir uma mesa, uma cadeira, tá? Então, o objeto de trabalho, o que eu produzo, né, dessa exploração da matéria-prima. E o meio de trabalho, que instrumentos eu utilizo para chegar naquele resultado final. Em sociedades capitalistas, o trabalho vai servir para produzir, então, mercadorias com valor de troca. Bom, por que as mercadorias têm valor? Porque tem trabalho agregado nelas, tá? Tem investimento em matéria-prima, em recurso de ambiente de fábrica, em máquina, mas principalmente porque há pessoas trabalhando para produzir aquilo e isso gera valor. Gera valor também porque o trabalhador custa para a classe burguesa, então ele é visto como uma despesa. Então, se ele é visto como despesa, logicamente vai impactar nos níveis de lucratividade da indústria. Bom, as mercadorias então têm valor de mercado e elas são propriedades da classe burguesa. Então, o trabalhador ajuda a produzir, mas ele não tem a posse dessa mercadoria, ele apenas vende sua força de trabalho para que a produção se concretize, né? E o excedente, a sobra, é o que a gente chama de lucro, porque aquela mercadoria é vendida, então vai ser retirada uma parte do valor que foi gasto em todo o processo produtivo e a classe burguesa vai lucrar. Então, por que se paga salários baixos? Para se ter lucros altos. É uma conta simples, é uma relação simples. Não existe lucro sem salário baixo. Então, aqui a gente tem uma primeira atividade. Quando nos conhecemos, Henrico já passara 20 anos limpando banheiros e lavando chãos num prédio comercial do centro. Ele fazia isso sem se queixar, mas também sem nenhum entusiasmo com o sonho americano. Seu trabalho tinha um objetivo único e perene: servir a família. Levara 15 anos para economizar o dinheiro de uma casa. Relacione essa história com a teoria de Marx sobre o trabalho. Então, pense um pouquinho sobre esses aspectos que nós tratamos agora para abordar, então, a história do Henrico e toda a sua relação com o trabalho, de muito tempo, de muitas economias e da sua dedicação para se adquirir, então, para se ter a casa própria, ok?
Então vamos lá pensar numa resposta para essa questão e como que a gente pode refletir através da teoria do Marx. Veja que essa frase aqui tem coisas interessantes, o parágrafo, desculpe. Henrico fazia isso sem se queixar, mas também sem nenhum entusiasmo com o sonho americano. Seu trabalho tinha um objetivo único e perene, servir a família. Levara 15 anos para economizar o dinheiro de uma casa. Então aqui a gente está falando de classes sociais, de salários baixos, do próprio trabalhador, então, inserido nesse sistema produtivo como alguém que serve ao capital, ao grande capital, aos interesses da classe burguesa, mas que precisa dedicar toda a sua vida e, com sorte, consegue comprar a casa própria. Então, veja, a história do Henrico ainda é uma história bem sucedida. Há muitos trabalhadores que passam passam toda a sua vida trabalhando muito, inclusive desde ali da adolescência, muitas pessoas começam até a trabalhar na infância e não chegam a adquirir a casa própria. Então, esse sistema produtivo ele é excludente na medida em que os trabalhadores sempre têm salários muito baixos diante da riqueza que eles ajudam a produzir. Tá? Então, essa é uma forma de relacionar com a teoria do Marx lá do século XIX. Então, aqui a resposta deve assinalar que Marx enfatizou os aspectos de exploração e isso está descrito na própria história do personagem. Agora aqui a gente vai vir para o Max Weber e a ética do trabalho. Então, como eu já disse, o Weber de formação, sua formação principal é na área do direito, é um intelectual muito reconhecido, muito lido em diversas áreas das ciências humanas, mas dedicou boa parte de sua vida como um professor de economia, também tem um estudo também bastante aprofundado na área da filosofia, tá? Então, por isso que o Weber é considerado um dos pais da sociologia, porque enquanto ele produziu teoria, ainda não havia uma organização já, uma estruturação da disciplina sociologia. Então, posteriormente, ele vai ser considerado um dos autores que contribuíram para formar o pensamento sociológico. Aqui ele propõe então uma análise do capitalismo que parte do âmbito cultural, então vai relacionar aspectos econômicos, culturais e religiosos para entender a consolidação do capitalismo industrial. E ele já começa a estudar isso lá do século XVI, XVII, bastante focado na ética protestante. Então, nas religiões protestantes, vai fazer uma discussão, apresentar como que era a abordagem do Lutero, depois do Calvino, e como que isso influencia o cotidiano dos trabalhadores, né? A sua relação com a religião. Para o Weber, o capitalismo industrial tem sua gênese, sua origem, na ideologia, então, puritana e calvinista. Essa origem, não que o capitalismo industrial venha da religião puritana ou calvinista, mas que ele vai ganhar força, então, com essa lógica religiosa. Analisou os seguidores da reformulação da doutrina cristã, como eu acabei de citar. Esse é seu livro clássico sobre a discussão, então, do capitalismo, intitulado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, a lógica, a ideologia capitalista, bastante atrelada com aspectos culturais religiosos do protestantismo. Havia uma presença significativa de protestantes entre empresários em países capitalistas industrializados. Não só empresários, tá? Trabalhadores também. Então, nos Estados Unidos, é uma religião predominante o protestantismo. Weber imaginou que existiria uma relação entre valores protestantes e a gênese do capitalismo. E ele vai chamar isso de espírito do capitalismo, a associação entre o trabalho e a salvação espiritual. Então, encarar o trabalho como algo que dignifica o homem, o trabalho regrado, racionalizado, o trabalho como um dever e como algo que coloca o homem num lugar de destaque da sociedade, inclusive abençoado por Deus. Então, isso tudo vai contribuir para que essa lógica do capital, ela cada vez mais se sedimente, né? Que se consolide mesmo nas sociedades, na sociedade estadunidense, por exemplo.
Então, como que a gente faz essas associações entre religião, capitalismo, conceito de trabalho? Na ética protestante, o trabalho é visto como uma vocação prática, metódica, racional e que contribui para o desenvolvimento humano. Então, tem também o caráter da predestinação, da salvação. Se você é um predestinado, se você será salvo, isso significa que Deus te escolheu. Então, para você entender bem esse conceito, é claro que tem uma discussão maior, aqui a gente não vai entrar tanto nisso, mas aqui é importante a gente entender essas atribuições. Por exemplo, o ócio, a preguiça, o luxo eram considerados pecados. Então, veja, nesse sentido que a lógica do trabalho ela vai se estruturando, o trabalho como um valor, tá? Ficar parado é pecado, não pode. E aí a gente tem aqui uma imagem do puritanismo como um exemplo aqui para vocês lembrarem lá das aulas de história, por exemplo. Então, Weber vai afirmar aqui na Ética Protestante, o sucesso do trabalho é sinal divino de que a pessoa será salvo, predestinação, e nesse caso os ricos seriam disciplinados e cheios de espírito empreendedor, ao passo que os pobres eram vistos como alguém que se deixaria levar pela preguiça, um motivo pelo qual não prosperariam. Então, nessa lógica capitalista do trabalho, aquele que não prospera é visto como alguém que não se esforçou para tal, que não é abençoado por Deus, que, enfim, tem uma série de argumentações, de caráter religioso para explicar o insucesso profissional de uma pessoa, por exemplo, tá? Então, os frutos do trabalho deveriam ser direcionados à acumulação e não ao consumo supérfluo também. Então, poupar, guardar dinheiro, enriquecer é um dos princípios, então, dessa ética protestante. E aí, o que casa bem, então, com a lógica capitalista, o espírito do capitalismo. Na segunda atividade, nós temos a seguinte proposta. A partir do que foi visto na aula, aponte principais características do trabalho, tanto para Marx quanto para Weber, tentando comparar, então, as abordagens desses dois autores. Vamos lá?
Vamos lá, então, fazer uma análise do que seria um comparativo entre a concepção de trabalho para o Marx e para o Weber? Então, a sua resposta ela deve assinalar que Karl Marx analisa o trabalho sob a perspectiva da luta de classes. Então, condições materiais de vida, a qual classe eu pertenço? Se pertenço à classe burguesa, então eu tenho acesso aos meios de produção, então minha condição material me faz pensar de determinada maneira, agir de determinada maneira. Então, o Marx, de que modo que ele pensa? Ele diz assim, a condição do indivíduo, a sua existência, ela está totalmente assim atrelada, essa existência, às suas condições materiais de vida. Tá? Então, se eu sou da classe trabalhadora ou proletária, que é o outro termo, eu penso como proletária. Minha ideologia também muito influenciada pela ideologia da classe dominante. E o Marx acreditava que os trabalhadores deveriam tomar consciência da sua situação de exploração para reverter esse processo. Então, era uma esperança que ele tinha. Então, no capitalismo, o trabalho da classe proletária é explorado pela classe burguesa, então, através da extração da mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro, que eu expliquei para vocês sobre pagar salários baixos significa que a classe burguesa aumenta os seus lucros. Então, não existe lucro alto sem salário baixo. Já a perspectiva de Weber vai enfatizar de modo mais englobante assim, a vida e as condições culturais e religiosas. Então, enquanto Marx é preocupado a analisar as dimensões mais materiais da condição humana, o Weber vai mais para o aspecto material também, é claro, mas enfatizando esse âmbito cultural e religioso. Então, o autor aponta uma conexão entre uma ética protestante que vem se desenhando na Europa entre os séculos XVI e XVII, e aí com o povoamento e colonização dos Estados Unidos, com essa migração de maioria protestante para lá, você tem o desenvolvimento de um capitalismo com bastante proximidade com essa ética religiosa. Tá? E também a ideia de vocação do trabalho e de que um sujeito bem-sucedido no trabalho é um sujeito abençoado por Deus. Então, essas coisas casam muito bem, né? Então, quando o autor está fazendo essa associação, ele está mostrando as proximidades dessas formas de pensar. Então, para retomar, nós entendemos que as perspectivas sobre o trabalho, elas são diferentes, tá? Mas não são excludentes. Então, enquanto um autor pensa mais em questões materiais, viveu no século XIX, Weber é posterior ali, da metade do século XIX para o começo do século XX, então também observou cenários diferentes, vai trazer abordagens mais englobantes, vai considerar outros aspectos que o Marx não trabalhou, mas ambos, se somarmos as duas teorias ali, a gente consegue também pensar questões atuais, por isso são autores clássicos. Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o conceito de trabalho, sobre o Marx e o Weber. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.